Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elcide Pimenta Arruda, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Se a pandemia da Covid-19 nos ensinou algo sobre a educação, é que a tecnologia ela pode tanto ajudar-nos quanto também gerar ainda mais problemas em termos educacionais. De um dia para o outro, escolas do mundo inteiro tiveram que fechar suas portas e transformar suas maneiras de ensinar. Computadores, celulares, plataformas online se tornaram salas de aulas improvisadas. Mas e agora? Passado alguns anos, o que fica disso? Como ficou o uso dessas tecnologias? Será que os professores e escolas estão preparados para integrar o digital e o analógico de forma planejada e significativa para os seus estudantes? Eu vou apresentar os resultados da pesquisa intitulada Políticas Públicas para o Uso de Tecnologias Digitais no Contexto Educacional Pós-Covid, análise entre países da OCDE e Brasil. Apresentarei para vocês os dados coletados na Alemanha, que nos ajudam a responder essas questões. E o que é mais interessante, que é o que aprendemos por lá no contexto europeu, traz pistas muito valiosas para melhorarmos a educação no Brasil. Bom, inicialmente essa pesquisa estava planejada para ser realizada em 38 países e o tempo e os recursos financeiros nos fizeram fazer um recorte na Alemanha, não por acaso, porque é a maior economia da Europa, onde estão os principais, o maior número de países da OCDE, tem um alto investimento em educação e, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, desafios parecidos com os nossos no Brasil. Há inúmeras diferenças regionais, necessidade de formação docente e pressão para integrar tecnologias no ensino, mas num contexto ainda mais desafiador, em que lá as regras em relação aos dados de estudantes e professores, elas são extremamente rígidas. Então, por exemplo, grandes big techs como Microsoft e Google estão praticamente fora dos ambientes educacionais da Alemanha, em função deles não terem políticas muito claras em relação a como guardam esses dados. Bom, o nosso objetivo era claro, era compreender até que ponto as políticas públicas da Alemanha e os discursos existentes sobre educação digital realmente chegavam à sala de aula. Acho que essa é uma das perguntas que mais queremos entender, né? Nós temos, por um lado, políticas educacionais, uma série de documentos que dizem como a educação deve ser, e nos é interessante entender como que esses documentos chegam à escola, são interpretados por professores, pela comunidade escolar e como que eles se tornam realidade. E também gostaríamos de entender como que os professores se mobilizam para incluir as tecnologias ou não nas suas práticas. Como metodologia numa pesquisa científica são as estratégias que você utiliza para encontrar os seus resultados. Então, nós tivemos duas etapas principais nessas estratégias na nossa metodologia. Numa primeira fase, fizemos uma análise de documentos e políticas educacionais da Alemanha voltadas para a integração de tecnologias digitais. Descobrimos, por exemplo, que há uma política de gastos de alguns bilhões de euros na educação pública, no ensino fundamental e no ensino médio, que lá é um pouco diferente, chamado de Grundschule, e o ensino, parte do fundamental e médio, se divide em outros ramos, como Realschule, é, ginásio, enfim. Nós avaliamos esses planos governamentais, os programas de financiamento e analisamos também um outro contexto que é interessante, que a Alemanha se parece um pouco com o Brasil, porque cada estado tem liberdade para tomar as suas decisões, mas há também um governo central que, de certa forma, direciona uma série de políticas. Se parece um pouco, mas é diferente, porque lá os estados têm liberdade. Independente do governo federal, os estados eles têm liberdade para criar as suas próprias políticas. Bom, então foi isso que nós fizemos no primeiro momento.
Queríamos entender o que estava escrito nas leis, nos documentos, nas políticas, o que estava sendo proposto para ser levado à escola em termos de educação digital. Numa segunda etapa, nós partimos para a escuta direta dos professores. Nós criamos um questionário online, hospedamos em um sistema alemão de alta segurança de dados para garantir a privacidade dos participantes. Este questionário foi enviado para mais de 9.000 escolas dos três estados mais populosos do país, a Renânia do Norte-Westfália, a Baviera e a Baden-Württemberg. Cada escola recebeu um convite formal pedindo que os diretores e coordenadores compartilhassem o link com os professores. Esse questionário tinha 6 páginas, começava com dados básicos dos participantes, idade, formação, tempo de experiência, e depois avançava para perguntas sobre práticas pedagógicas, percepção que eles tinham sobre políticas públicas e familiaridade com conceitos como cidadania digital e inteligência artificial. Pois é, então, o que nós descobrimos? O primeiro ponto é que existe um consenso. A imensa maioria dos professores reconhece que as tecnologias digitais são fundamentais para a formação dos estudantes. Para eles não se trata mais só de uma opção, mas é uma necessidade para preparar o jovem para um mundo que se transforma a cada dia. Muitos já incluem em suas aulas atividades que estimulam o pensamento crítico e busca a análise de informações na internet e a produção de conteúdo digital. Porém, quando nós olhamos mais de perto, nós percebemos que há desafios, há dificuldades. Uma delas diz respeito à formação de professores para o uso pedagógico. É um grande desafio, é dito pelos professores na Alemanha, que é insuficiente, assim como no Brasil. Ferramentas mais recentes, como inteligência artificial, despertam curiosidades, mas ainda geram muita cautela. O uso é limitado e muitas vezes restrito a funções básicas, sobretudo pela questão que eu falei anteriormente, que os dados de estudantes e professores são extremamente sensíveis para a legislação alemã. Do ponto de vista de políticas públicas, a Alemanha investe muito forte na digitalização das escolas. Para vocês terem uma ideia, na escola primária, em quase todos os municípios desses 3 estados, cada estudante possui um tablet para uso individual. Um dos exemplos dessas políticas é o Digital Parkschule, que destina bilhões de euros para a compra de equipamentos, instalação de internet de alta velocidade e capacitação de docentes. Mas aqui vem uma questão importante, que ter bons equipamentos não garante por si só a mudança das práticas de como o professor trabalha. Muitos professores ainda sentem falta de orientações mais claras sobre como eles poderiam usar melhor esses equipamentos. E o que me chamou muita atenção é que temas como segurança online, fake news, ciberbullying ou cidadania digital ainda recebem menos espaço, são menos discutidos do que deveriam. Então, fala-se ainda muito da tecnologia como ferramenta, como usar um aplicativo para resolver uma atividade matemática, mas se discute menos do impacto ou do lugar que essa tecnologia ocupa na vida dos jovens. Bom, e no que isso se relaciona para o Brasil? Tem muito mais do que parece. Porque assim como na Alemanha, nós enfrentamos muito o desafio de transformar investimentos em prática pedagógica de qualidade. Comprar computadores, instalar a internet é importante. O Brasil também já fez isso. Mas isso por si só não basta. Nós precisamos formar professores e ter políticas mais claras em relação a como esses professores vão trabalhar em sala de aula. No caso do Brasil, a legislação brasileira, as políticas educacionais brasileiras são menos claras do que as políticas alemãs. Nós falamos de forma mais genérica sobre como trabalhar. As documentações alemãs nos mostram que há orientações mais específicas para os docentes em relação às estratégias de ensino e aprendizagem. Um outro ponto importante é que em ambos os países ainda precisamos dar mais atenção à questão da cidadania digital. Na verdade, no Brasil ainda pouco se discute sobre isso. Então, e o Brasil é um dos em comparação com a Alemanha, o percentual de estudantes que utilizam a internet, sobretudo para entretenimento, é significativamente maior, não só quantitativo de estudantes, mas o tempo de uso. Então, a escola se torna um lugar primordial para discutir com o jovem
como que ele vai se movimentar nesses ambientes. Isso ainda é lacunar em relação às práticas docentes e às próprias políticas educacionais. Então, a Alemanha mostra que, mesmo em países com muito dinheiro, com muito recurso, eles também lidam com questões semelhantes à do Brasil, como resistência, dúvidas. Então, isso significa que no Brasil podemos aprender com o que funcionou lá, mas também podemos perceber que, apesar da grande distância financeira e de desenvolvimento científico e tecnológico entre ambos os países, todos nós estamos num processo de construção. Bom, então, para finalizar, o que fica para nós é que a tecnologia não é só aparelhos e softwares, mas também sobre como que esses recursos se conectam com os objetivos pedagógicos e com a vida dos estudantes e dos professores. Para que isso aconteça, professores precisam ser ouvidos e apoiados, políticas públicas não podem ser apenas de cima para baixo, elas precisam dialogar com quem está na sala de aula, entender os desafios reais e oferecer formação continuada de qualidade. E a tecnologia precisa ser integrada de forma transversal. O que significa isso? Ela não é uma disciplina ou ela não discute só um conteúdo, mas ela faz parte de toda a vida escolar, para ajudar o jovem a desenvolver habilidades e posicionamentos críticos e responsáveis em relação ao conteúdo que ele acessa e que ele produz. Então, no fundo, eu acredito que a pergunta não é se devemos usar tecnologia na escola, mas como vamos usá-la para formar cidadãos capazes de transformar o mundo. Então, é isso. Muito obrigado.